Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, causos, folclore e o que mais de mítico ou lendário aparecer em uma segunda-feira por aqui. Eu sou a Camila Kintzel e toda semana me alterno com a filipina Daniela Benetti, contando os causos que vocês sempre quiseram ouvir, mas nunca souberam o que queriam ouvir. Esta semana, nós vamos para as Filipinas conhecer a figura do Tikbalang. Já adorei esse nome porque é uma mistura de TikTok com balanga, que é o que a maior parte das pessoas faz no TikTok mesmo, né? Então, Tikbalang. Tá maluco, tá doidão, balança a cabeça, os braços e o popozão, são vocês. Esse foi um pedido do meu marido, o Sr. Danilo, que conheceu essa figura em um anime filipino na Netflix. O que eu achei absurdo e precisei contar pra vocês. Quem casa com alguém que assiste a um anime filipino? Eu não tenho como te defender. Pois hoje vamos contar a história desse bicho, meio homem, meio cavalo, que anda pelas florestas das Filipinas e por animes da locadora vermelha. O bicho é parte homem e parte cavalo, mas num esquema mais minotauro do que centauro, ou seja, cabeça de cavalo e corpo humanoide. Basicamente é um humano bem alto e ossudo, com cabeça e cascos de cavalos e membros desproporcionalmente longos, que mora na floresta. Mas assim, como que os filipinos inventaram uma criatura que era metade cavalo, se não existiam cavalos na Filipina até a chegada dos espanhóis, no século XVI, e sendo que Tikbalang é uma história de 4.000 anos? Como isso pode acontecer? Pois várias fusões e sincretismos e maluquices aconteceram nessa história. Primeiro, existia a figura de Tikbalang antes da chegada dos espanhóis, mas muitas vezes ele era tido apenas mais como um trickster, uma criatura que protege a floresta e te levaria para uns passeios desagradáveis, caso você não a respeitasse, como um curupiras. Aí, junto com essa ideia do espírito, houve nas Filipinas a presença grande de indianos, que tinham no panteão hindu um deus chamado Hayagriva. Basicamente, Hayagriva era um deus hindu que era um dos avatares de Vishnu, né? Uma das representações de Vishnu. E ele era como? Pois tinha o corpo humano e a cabeça de cavalo. Ou seja, 2.000 anos antes de Cristo, ainda que não existissem cavalos na Filipina, os indianos já apresentavam esse animal como um avatar de um dos seus deuses para aquelas comunidades. Faz sentido. Mas não é só. No século VI, mercadores chineses chegaram às Filipinas e eles vieram com cavalos. Ou seja, depois do primeiro contato e de outros desde 2000 a.C., os filipinos viram cavalos pela primeira vez. Então eles só tinham visto representações. Mas esses cavalos eles estavam de passagem, eles não ficaram lá nas Filipinas. Eles foram embora com seus donos chineses. 9 séculos depois, quando o folclore de uma figura que morava na floresta e tinha cabeça de cavalo já havia evoluído bastante, os espanhóis chegaram com seus cavalos de verdade, aí se estabeleceram com os cavalos na Filipinas e só fizeram da lenda ainda maior. Louco, né, gente? El caballo volador, ja, 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 ja. Mas você acha que parou por aqui? Que nada. Muitas das histórias de Tikbalang remetem ao Puka, que foi nosso episódio 71, vai ouvir lá. Um cavalo negro, meio demoníaco, que pegava bêbados irlandeses e levava para uma rodadinha. Ou seja, o sincretismo aqui balanga para tudo que é lado mesmo, porque os ingleses e irlandeses também adicionaram a essa figura do cavalo que já morava na floresta e que tinha sido inspirado por um deus dos avatares de Vishnu séculos depois. Bem, mas agora que a gente sabe que essa história foi completamente confusa e veio de todos os lados, o que o Tikbalang faz? Alguns dizem que ele é o guardião dos portões do céu. Então, se você se aproximar muito deles, ele vai te levar para um passeio, o deixando o mais longe possível dali, talvez até em outro mundo. Porque nesse mundo todo mundo é filho da puta. Já alguns dizem que é só demoníaco mesmo, que ele gosta de maltratar as pessoas e de causar. Uma das superstições diz que se você vestir uma camisa do lado contrário, o poder dele se neutraliza. Galera, todo mundo de roupas do avesso nas Filipinas, tá? Principalmente se você for pelas florestas. Outro jeito de evitar ser levado para um passeio é pedir permissão para passar e ficar bem de boa, sem fazer muito barulho. Então você entra na floresta, pede permissão para passar e fica bem de boa. Apenas meu silêncio pra você. Os Tikbalangs moram nas partes mais escuras das florestas. Em geral, suas casas são embaixo de pontes, alô goblins, touceiras de bambus ou em bananeiras. Também podem morar no topo de algumas árvores, mas eu gostaria de saber como eles sobem nas árvores se eles têm cascos no lugar de mãos e pés. Para domar um Tikbalang, você precisa arrancar 3 espinhos afiados que fazem parte da crina do bicho e fazer disso um talismã, bem parecido com o Puka. Mas primeiro você deve subjugá-lo com uma corda especial em volta do seu pescoço e montá-lo. Então rola um momento touro mecânico e o nosso cowboy tem que ficar lá, em cima do bicho, segurando ele da coices e ir para todos os lados, até o bicho cansar. Se ele cansar, sem você cair, ele reconhece a derrota e começa a te servir. Pula boi, pula cavalo e boi, coração pula no peito.
Outra opção é achar 3 pelos dourados na crina do tikbalang e arrancá-los antes que a criatura te devore. Se você tiver 3 fios dourados, eles te servirão até você morrer. O tikbalang te servirá. Alguns filipinos acreditam que os tikbalangs podem levar você para um passeio também dentro dos pesadelos. Nesse caso, se você se perder no mundo dos sonhos, você não consegue voltar. Essa é uma explicação para as pessoas que surtam, que enlouquecem literalmente da noite para o dia. Basicamente, o tikbalang te levou para um passeio noturno e você nunca mais voltou, você se perdeu. Os tikbalangs estavam um pouco esquecidos, mas no final dos anos 1990 e começo dos anos 2000, foram resgatados como personagens de graphic novels, sincretizando mais uma vez com outras lendas e personagens do folclore. Foi baseada em uma dessas histórias que surgiu o anime filipino que o Danilo assistiu. Chama-se 13, com S, e está disponível na Netflix. Eu não assisti, mas ele falou que é muito bom. Eu não assisti, minha filha não assistiu, mas meu marido falou que é muito bom. E essa foi a história dos tikbalangs. Se você quiser ouvir mais histórias como essa, que inspiraram animes, escreva pra gente em contato@euedeuses.com.br. E se você gosta do jeito que a gente conta histórias, divulga nosso podcast. Eu acabei de renovar o nosso domínio, euedeuses.com.br, e paguei por 2 anos. Super otimista, gente. Portanto, se vocês continuarem apoiando, ainda vai ter muita história pela frente. Tenham uma boa semana e vão ler umas graphic novels filipinas. Um beijo. Tchau, tchau. Um cavalo morto é um animal sem vida. 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 Luta é forte, bom. Luta é forte, bom. Luta é forte, bom. Luta é forte, bom. Em redor do buraco tudo é beira. 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 Luta é forte.